Qual é a função do retículo endoplasmático? Armazenar o DNA da célula. O retículo endoplasmático é como uma fábrica dentro das células. Além de armazenar o DNA da célula, ele ajuda a produzir e transportar coisas importantes para o funcionamento da célula. Pense nele como um sistema de transporte que leva e organiza diferentes materiais pela célula, garantindo que tudo esteja no lugar certo para manter a célula saudável. Qual é a função do complexo de Golgi? Modificar e distribuir as proteínas produzidas pelo retículo endoplasmático. O complexo de Golgi é um conjunto de membranas que se localizam perto do núcleo. Sua função é modificar e distribuir as proteínas produzidas pelo retículo endoplasmático. Qual é a função das mitocôndrias? Produzir energia para a célula. As mitocôndrias são organelas celulares que possuem sua própria membrana. Sua função é produzir energia para a célula. Qual é a função dos lisossomos? Digerir substâncias. Os lisossomos são organelas celulares que possuem enzimas digestivas. Sua função é digerir substâncias. Quais são os dois tipos de divisão celular? Mitose e meiose. Os dois tipos de divisão celular são a mitose e a meiose. A mitose é a divisão celular que resulta em duas células filhas idênticas à célula-mãe. A meiose é a divisão celular que resulta em 4 células filhas com metade do número de cromossomos da célula-mãe. Qual é a parte da célula que protege o seu conteúdo e controla o que entra e sai dela? Membrana plasmática. A membrana plasmática é uma estrutura fina que envolve a célula. Sua função é proteger a célula e controlar o que entra e sai dela. Qual é a parte da célula que é responsável pelas reações químicas que mantêm a célula viva? Citoplasma. O citoplasma é a parte da célula que fica entre a membrana plasmática e o núcleo. É gelatinoso e transparente. E contém pequenas estruturas denominadas organelas, responsáveis por funções como digestão, respiração, armazenamento, etc. Qual é a parte da célula que armazena a bagagem genética da célula? Núcleo. O núcleo é uma estrutura localizada no centro da célula. Sua função é armazenar o DNA da célula, que é o material genético que carrega as informações para a construção e o funcionamento da célula. Qual é a parte da célula que é responsável pela divisão celular? Núcleo. O núcleo é responsável pela divisão celular,
que é o processo pelo qual uma célula se divide em duas células filhas. Qual é a parte da célula que é responsável pela digestão das substâncias? Lisossomo. Os lisossomos são organelas celulares que possuem enzimas digestivas. Sua função é digerir as substâncias. Qual é a parte da célula que é responsável pela respiração celular? Mitocôndria. As mitocôndrias são organelas celulares que possuem sua própria membrana. Sua função é produzir energia para a célula. Qual é a parte da célula que é responsável pela fotossíntese? Cloroplasto. Os cloroplastos são organelas celulares que possuem clorofila, um pigmento verde que absorve a luz solar. Sua função é realizar a fotossíntese, que é o processo pelo qual as plantas produzem seu próprio alimento.